Bom, agora oficialmente, né, já que estamos gravando, gostaria de dar bom dia a todas e todos aqui na nossa reunião do departamento, e hoje nós temos aqui, né, o professor Rodrigo Jales, que é professor aqui do departamento, que trabalha aqui no setor de imagem, e também do Marco, que é residente aqui do ultrassonografia, e do setor de imagens, mas também temos um convidado ilustre aqui, né, que é o Dr. Pixel, né? Dr. Pixel é uma pessoa muito especial no nosso departamento, e, Jales, eu não tenho tantas, assim, coisas para você, para te falar, gostaria que realmente você conversasse com a gente, falasse para a gente da criação do Dr. Pixel. O Jales é uma pessoa muito criativa, é uma coisa muito boa tê-lo no departamento, com toda essa sua atividade na imagem, nos cursos de extensão, e com a criação desse personagem que ele é realmente fantástico, e traz muito aprendizado para todos nós, tá? Jales, a palavra é sua, o tempo é seu, eu estou aqui no background assistindo sua aula, e no final eu retorno, tá bom? Bem-vindos à aula de vocês. Só uma coisinha que eu vou falar antes, ó. Eu vou pedir para quem tiver pergunta para o professor Jales, coloque no chat, o Marco vai cuidar disso tudo e vai transmitir essas perguntas. A gente não pode abrir para conversar, senão acaba ficando muito amplo, a gente não consegue controlar o tempo. Então, perguntas no chat, a aula vai ficar gravada, e todos estão aqui para conversar com ele, mas eu vou pedir que as perguntas sejam feitas por escrito no chat, senão vira uma confusão para a gente depois. Desculpa, a palavra é sua, Jales, fique à vontade. Muito obrigado, doutora Fernanda, pela apresentação calorosa, e a proposta é eu falar um pouquinho sobre o Dr. Pixel e depois colocar aqui para a gente assistir uma aula sobre vídeo do Dr. Pixel sobre sangramento uterino anormal. E depois a gente pode conversar pelo chat sobre as duas coisas, sobre o Dr. Pixel e sobre o sangramento uterino anormal. Então, o Dr. Pixel eu chamo ele de uma plataforma de ensino, porque ele engloba, ele tem múltiplas ferramentas e finalidades, né? E acho que ele já está na categoria que pode chamar de uma plataforma de ensino, mais do que num blog ou num site. Ele já se sedimentou com alguma coisa um pouco mais complexa. Então, a proposta do Dr. Pixel é redimir a falta de tempo que a imagem tem na graduação. Eu senti isso na minha graduação, que eu acho que existe um tripé, que é a clínica, a cirurgia e o diagnóstico, né? E esse tripé na graduação, pelo currículo, ele está meio bambo, porque o diagnóstico, né, por imagem especificamente, ele é fundamental para a conduta adequada do manejo do paciente, tanto desde o começo, desde o diagnóstico, durante o tratamento e o segmento. Não é para todas as doenças, para todo mundo que a gente precisa de imagem, mas tem algumas situações específicas que precisam e são fundamentais. E um dos aprendizados é saber para quais condições precisa imagem. Isso já é um passo fundamental, né? Saber em que condições, né, chega um paciente com suspeita de sinusite no pronto-socorro, tem alguma vantagem de pedir um raio-x, né? Tem alguma proposta de pedir uma tomografia, né? Chega com dor de cabeça no pronto-socorro, né? Quando vai pedir uma tomografia, se é que vai, né?
Então, já começa desde a indicação do exame, depois, né, para que serve o exame, né? Então, que a situação constrangedora de muitas vezes a gente pedir o exame sem saber exatamente o que vai fazer com o resultado, porque não teve o treinamento para isso, para ter essa segurança, e depois saber o óbvio básico da realização do exame, para você não mandar uma paciente fazer o exame e ela voltar dizendo que não fizeram porque ela tem uma contraindicação e você passar esse aperto, essa vergonha, e se não tiver alguém para segurar a paciente fazer um exame que ela tenha mais prejuízo do que benefício. Então, a gente também precisa aprender na graduação o óbvio, o fundamental de como são os exames e quais são as suas principais contraindicações que todos eles têm, né? Muitos deles contraindicações muito importantes, que vão gerar, no mínimo, ansiedade e, muitas vezes, complicações sérias se não forem se esses cuidados não forem tidos. São cuidados, depois que você aprende, muito, muito óbvios, mas se não aprender, a gente vai prescrever, indicar exame para quem não precisa. Para quem não precisa, já é um problema, porque no nosso contexto de ter exame limitado, você pedir um exame desnecessário, você está agredindo o sistema, não o paciente. Agora, tem outra condição, que é você pedir um exame que vai causar dano para o paciente. Você está agredindo o paciente e o sistema, porque a gente vai suspender o exame e vai ficar uma vaga sem fazer o exame, o sistema não vai ser eficiente. E tem a outra proposta do Dr. Pixel, que além de ensinar quando pedir e quando não pedir, é saber os fundamentos da interpretação do exame, né? Então, o que acontece? Eu costumo falar que a gente nunca pede para um R1 da clínica checar para a gente se a paciente tem edema de membro inferior. Mas a gente vai perguntar para o R1 da rádio coisas óbvias, né? Que não precisava a gente perguntar, porque a gente deveria saber. E o currículo, qual que é o problema? O currículo médico, ele já está apertado, não na Unicamp, ele está apertado no mundo inteiro. Então, a radiologia chegou num currículo já pronto. E ela foi, né, se tentando conseguir mais ou menos espaço, mas não conheço nenhum lugar do mundo em que os médicos saem formados falando: nossa, estou seguro de radiologia, né? Estou seguro dos fundamentos da radiologia, da mesma maneira que ele fala que ele está seguro dos fundamentos da clínica e da cirurgia, né? A cirurgia é um exemplo muito bom, porque eu lembro que eu saí da graduação achando que eu sabia tudo de clínica, que, né, se tivesse uma doença que eu não soubesse é porque era irrelevante, se isso tivesse um remédio que eu não entendesse era porque era placebo ou era mal indicado. E cirurgia eu não sabia operar nada, eu sabia suturar cabeça de bêbado, que caiu. Agora, eu sabia da cirurgia para que servia, para que não servia, quais são os cuidados para indicar, os cuidados pré-operatórios, os cuidados do pós-operatório. Eu tinha alguma segurança, né? Eu não ia operar ninguém, mas eu tinha alguma segurança para não dar uma mancada relacionada a isso. E conseguia discutir com o cirurgião, falando a mesma língua dele. Mas isso não acontece na radiologia, eu percebia isso, né? Freud explica porque eu fui fazer o R3 de ultrassom e depois fui indo para o lado da imagem, né? Porque eu percebi justamente isso, que eu sabia bem a clínica, sabia o que me importava na cirurgia e não sabia nada de uma parte importante que é a radiologia e o diagnóstico por imagem, né? Eu tive uma formação que já mudou, graças a Deus, que o diagnóstico por imagem
era alguma coisa danosa, que a clínica é soberana, você conversando com o paciente, examinando ele, você vai saber definir tudo, e pedir exame de imagem era feio, né? Você estava desperdiçando um recurso, né? Então eu acabava me enganando, falando assim, eu não sei nada de imagem, mas não precisa, né? Porque com a clínica, com o exame, eu vou conseguir atender a paciente da mesma maneira ou melhor e gastando menos. Mas não foi preciso de muito tempo, principalmente na ginecologia obstetrícia, para perceber que não é assim, né? Eu vi o professor titular ter alguma insegurança conversando e examinando o paciente, e um exame de ultrassom absolutamente indicar, fazer o diagnóstico com mais segurança, né? E o tratamento ser mais dirigido para um diagnóstico mais específico, e fui vendo isso durante a residência de O, suficiente para me encantar, e eu fazer o R3 de ultrassom, e a partir daí eu só fui indo mais e mais em direção do diagnóstico por imagem. E eu senti que eu precisava entregar pelo menos parte do que eu estava aprendendo, parte do que eu estava das conquistas que eu estava tendo no meu dia a dia como médico, por saber imagem da mulher. Eu quis, como professor, uma das primeiras coisas que eu fiz foi criar o Dr. Pixel para transferir a possibilidade para quem tivesse interessado, não só alunos da Unicamp, como todo o mundo que fala português, né, que é uma parte considerável do mundo, é a quarta língua ou quinta língua mais falada do mundo, é português, e proporcionalmente é a língua que tem mais falantes e menos conteúdo. A proporção de falantes e conteúdo é das piores. Então, no começo, eu até fiz um site que o Dr. Pixel era em português e inglês. Aí eu percebi que fazer em inglês estava me dando um trabalho, uma despesa grande, e em inglês já tinha conteúdo, né? Quem precisava de conteúdo era em português. Então, a partir do segundo, terceiro ano, ele deixou de ter publicação em inglês, inclusive eu excluí as publicações em inglês, deixei só em português. E, desde então, a gente tem entre 2.000 e 6.000 acessos por dia no site do Dr. Pixel. E faz 1 ou 2 anos eu percebi que eu precisava colocar o Dr. Pixel aulas em vídeo também, que os alunos, antes da pandemia, já estavam crescente de interesse em aula em vídeo, no lugar do texto escrito. Então, o Dr. Pixel tem bastante conteúdo de texto escrito, mas os últimos conteúdos, se vocês perceberem, né, o último ano foi de muito conteúdo em vídeo, né, por causa da pandemia. Eu nunca gravei tanto na minha vida. Nos últimos 2 anos, eu gravei 29 aulas. Aprendi muito gravando essas aulas, então vocês vão me desculpar, algumas aulas o áudio não está bom, algumas aulas a edição não está boa, mas as últimas vocês vão perceber que vai havendo um ganho de qualidade. Então, eu queria mostrar para vocês como um exemplo e um assunto bastante importante, que é como avaliar por imagem o sangramento uterino anormal. Eu defino rapidamente o que é o sangramento uterino anormal e uso para isso os critérios da FIGO. Então, eu coloco quais são os critérios da FIGO para avaliação por imagem do sangramento uterino anormal. Para isso, eu uso aquelas publicações PalmCoin, as duas, né? E eu li elas várias vezes, porque não é o primeiro, não é o objetivo principal dos artigos do PalmCoin. Para quem não sabe, o PalmCoin diferencia
né, as causas estruturais das não estruturais do sangramento uterino anormal, e a imagem é fundamental para isso. E então eu uso esses artigos para, entre uma linha e outra, eles escreverem a recomendação de qual método, como fazer, e qual a segurança, como interpretar, e qual que é o fluxograma da avaliação por imagem do sangramento uterino anormal. E, então, basicamente, eu li esses artigos umas 3 ou 4 vezes cada, e montei um fluxograma de atendimento de exame por imagem que não tem nos artigos, é criado por Jales et al. E que é basicamente um resumo do que eles comentam no texto, mas não fizeram esse fluxograma final, porque não era a proposta do artigo, mas eles falavam no texto. Então, eu vou apresentar agora a aula. Aqui. Compartilhar essa tela. Acho que eu vou tirar essa, eu tenho 2 telas. Então, para quem quiser assistir as aulas do Dr. Pixel, é só colocar no Google Dr. Pixel Unicamp, Dr. Pixel FCM, que vocês vão chegar nessa página aqui. Vocês, por favor, se inscrevam para receber os novos conteúdos. E aí vocês vêm aqui, ó, vídeos. Tá vendo que tem vários vídeos aqui? Aí, se colocar vídeo, vai ter mais ainda, olha. Nos últimos 2 anos, todos esses vídeos que eu estou mostrando para você, a gente gravou, né? No contexto do Covid, eu acho que foi uma oportunidade muito boa para a gente incluir isso aqui, que para mim vai ficar para sempre, porque não tem espaço no currículo para colocar tudo isso. Então, isso aqui são vídeos curtos, que 5 minutos, 8 minutos, né? Difícil passar de 20 minutos, e dá para, na sobremesa, né? Em casa, no final de semana, no feriado, ir assistindo os conteúdos. Eu sugiro que vão assistindo dos mais recentes para os mais antigos. E, como eu falei, o Dr. Pixel é uma plataforma de ensino. Em alguns meses, esses conteúdos vão estar organizados de uma maneira racional. Vão ter 30 aulas organizadas de uma maneira que faça algum sentido você assistir uma aula antes do que outra. E depois de algumas aulas mais fundamentais, vão ter teste de múltipla escolha para quem assistiu se certificar que entendeu os fundamentos daquela aula. Então, quando isso estiver disponível, eu vou colocar uma chamada bem grande no Dr. Pixel, dizendo para os interessados, vocês vão poder assistir esses vídeos nessa sequência, vai virar um curso, e vocês podem fazer isso de uma maneira informal, entrando e fazendo login no site do Dr. Pixel, e no final você não tem certificado, ou você pode fazer isso de uma maneira formal, né? Vai ter um link que você vai se matricular na STCamp pelo link, e se matriculando na STCamp você vai receber um login diferenciado, você vai poder fazer esse curso que chama Fundamentos dos Exames de Imagem na Imagem da Mulher, e aí você recebe um certificado pela STCamp de um curso de difusão de extensão. Então, você pode optar se quer fazer de uma maneira formal e informal. Então, vou aqui colocar a primeira aula, quer dizer, a aula que a gente vai assistir hoje.
Falem, por favor, se vocês estão... Se vocês estão vendo... O som está ruim? Deixa eu aumentar. Essa aula sobre o papel dos exames de imagem na avaliação das causas Está melhor? Normal. Eu vou voltar. Tá melhor o som agora, doutora? Ó, vou colocar de novo. Ginecologista, obstetra e ultrassonografista. Essa aula é dirigida aos residentes. Agora sim, Jales. Ótimo. Obrigado, doutora. E aos alunos da graduação interessados em imagem da mulher. Essa aula sobre o papel dos Jales, caiu o som para mim agora aqui. Certo. Acho que o som não está indo pelo sistema, está indo pelo microfone, por isso que está ruim. Mas está dando para ouvir, doutora? Tinha caído para mim aqui, mas agora... eu vou colocar... Solta de novo. Eu vou colocar... tratamento uterino normal, levando em consideração os conceitos. Ok. Ótimo. Então, vou colocar de novo, pela última vez, desde o começo aqui. Olá, meu nome é Antônio Jales, eu sou médico, ginecologista, obstetra e ultrassonografista. Essa aula é dirigida aos residentes de ginecologia e obstetrícia e radiologia e aos alunos da graduação interessados em imagem da mulher. Essa aula sobre o papel dos exames de imagem na avaliação das causas do sangramento uterino normal, levando em consideração os consensos da FIGO, publicados em 2011 e 2018. Na verdade, 2018 é uma pequena atualização da publicação original de 2011. Então, essa é a primeira publicação, de 2011, que traz o conceito já razoavelmente estabelecido do PANCOI, que são os acrônimos para as causas de sangramento uterino. Então, que fique bem claro que nós estamos tratando do sangramento uterino, precisam ser descartados os sangramentos de outras partes do trato geniturinário e do sistema digestório, e também precisa ser descartado que a paciente esteja grávida. Então, logo no início da avaliação, a história precisa deixar claro se a paciente tem chance de estar grávida, e se tiver essa chance, precisa ser realizado um teste para definir isso, e em caso ela esteja grávida, as recomendações não se encaixam nessa publicação. Além disso, a paciente precisa estar na idade reprodutiva. Então, o sangramento pós-menopausa também é administrado de outra maneira. O PANCOI se refere a acrônimos para as causas estruturais e não estruturais de sangramento uterino normal. O que são causas estruturais? São causas identificáveis pela imagem, por métodos de imagem, ou passíveis de descrição pelo anatopatológico. Né? As causas estruturais associadas ao acrônimo PALM, a PALM em inglês, né? Isso, que é composto pela letra P de pólipo, A de adenomiose, L de endomioma e M de malignidade hiperplasia. Então, acho que vale a pena lembrar que no nosso meio, habitualmente, a gente se refere ao leiomioma como mioma, né? Então, mas na publicação, de forma consistente, é referido como leiomioma. Então, não confundir o M, que é a forma como a gente costuma no nosso meio chamar o mioma, não confundir que no caso da publicação do acrônimo está relacionado com malignidade. Então, as causas não estruturais, que não podem ser avaliadas por um método de imagem, nem por uma avaliação anatopatológica, são a coagulopatia, os distúrbios ovulatórios, então não confundir com alguma alteração estrutural ovariana, não, são disfunções ovulatórias. Continuando o endométrio, então não confundir com um pólipo endometrial, com a avaliação estrutural endometrial, que está
bem já estabelecida ali na letra P dos estruturais. Temos as causas iatrogênicas e as causas não classificadas em nenhum outro item descrito. Então, em 2018, houve algumas revisões bem discretas, os acrônimos foram mantidos, só mudou alguma pequena coisa aqui que na publicação anterior era tido como não ainda classificado, né? E agora é não classificado de outra maneira. Então, é um detalhe que só quer dizer que não necessariamente os diagnósticos incluídos nesse item, com certeza vão ser reclassificados. Não, eles podem ou podem não ser classificados. Então, começando pelo pólipo. Então, os pólipos, eles são habitualmente investigados e identificados pela ultrassonografia transvaginal, né? Nessa imagem dá para ver que entre os cálipers, essa imagem ecogênica, né? No interior da cavidade, provavelmente relacionada à lâmina interior do endométrio, vou delimitar ela aqui, essa aqui, mas vejam que nós suspeitamos que haja um pólipo aqui. Pode ser um artefato de imagem, pode ser um coágulo, então, nessa imagem dificilmente a gente tem segurança que indiscutivelmente se trata de um pólipo. Não tem, veja que o duplo não tem nenhum película vascular, então é justamente isso que acontece habitualmente. Ultrassonografia transvaginal identifica o pólipo, mas ele precisa ser confirmado por métodos mais específicos, como a esteroscopia, que uma visão de um pólipo bem detalhada, bem indiscutível, ou pela esterosonografia, que é um método ultrassonográfico em que nós passamos o espéculo na paciente, introduzimos um fio catéter aqui para o canal cervical, instigamos o soro fisiológico, que vai preencher a cavidade, lá vamos conseguir visualizar mais adequadamente a relação desse pólipo com a cavidade endometrial, através do que conseguimos confirmar o diagnóstico. Os pólipos, eles podem estar presentes, mas não ser a principal causa, ou talvez até não estarem contribuindo nada com o sangramento. Alguma coisa que na investigação precisamos ter em mente. Vamos agora para a adenomiose. A FIGO está trabalhando um sistema de classificação padronizado que facilite a educação e a pesquisa e o manejo clínico da adenomiose. Por enquanto, ela recomenda, enquanto não saem esses novos conceitos, ela recomenda que se utilizem os conceitos do grupo USA, recomenda termos e definições para avaliação de alterações morfológicas uterinas, que, resumidamente, para a adenomiose, recomenda que o diagnóstico seja baseado nos seguintes critérios: a simetria das paredes do miométrio, cistinos miometriais, íngreas ecogênicas miometriais, sombras acústicas em forma de leque, brotos em linhas ecogênicas adjacentes à interface endometrial. No caso de lesões sólidas, que possam tratar-se de mioma ou adenomiose, avaliar a presença de vasos que correm por dentro da lesão, sugerindo que não haja efeito de massa, né? Geralmente no mioma, os vasos seriam desviados pela lesão. Na adenomiose não, os vasos passam sem serem desviados pela lesão. Outro critério é irregularidades da zona juncional ou a interrupção da zona juncional. Então, são esses os 8 critérios sugeridos pelo grupo USA. Então, segundo a FIGO, a ultrassonografia tem um desempenho bastante bom na avaliação da adenomiose e que a ressonância magnética pode ser utilizada nos contextos em que esteja disponível para avaliar a extensão da doença. Outra situação que a ressonância magnética está indicada é na diferenciação entre miomas e adenomiomas, situações em que a dica não usa da relação dos vasos não seja suficiente para ter uma avaliação
segura, então a ressonância magnética pode dar esse diagnóstico de maneira mais precisa. Né? Outra consideração é que, segundo a FIRO, o ultrassom 3D e elastografia ainda são tidas como métodos em avaliação e pesquisa e ainda não necessários no contexto clínico. Lembrou é o único item, o único diagnóstico, tanto considerando os critérios estruturais como não estruturais, que já foi subdividido numa subclassificação e descrever esses miomas em submucosos ou outros. Tem uma classificação primária, uma classificação menos detalhada, nós classificaríamos como 0, ausência de mioma, um exame normal, e a identificação de um mioma, sem levar em consideração a relação desse mioma com a cavidade endometrial. Já na avaliação secundária, dirigida aos especialistas e ao ambiente de pesquisa, nós precisamos subclassificá-los como os miomas submucosos, que devem ser confirmados por métodos mais específicos, como a esterosonografia, veja como o preenchimento da cavidade uterina com soro fisiológico facilita a individualização e a avaliação da relação do mioma com a cavidade, da mesma maneira que a esteroscopia. Outra opção é avaliar essa relação do mioma com a cavidade através da ressonância magnética. Já numa classificação ainda mais detalhada, né, chamada de classificação terciária, em que a própria FIGO coloca que muitas vezes é complicado aplicá-lo, principalmente por múltiplos miomas, nós teríamos, além da descrição que ocorre na secundária entre miomas submucosos e outros, nós detalhamos ainda mais essa relação do mioma com a anatomia uterina. Dessa forma, os miomas classificados como do tipo 0 são os miomas dentro da cavidade uterina e pediculados. Os miomas do tipo 1, eles são também submucosos e têm menos do que 50% do seu componente intramural. Os miomas do tipo 2 já têm, continuam submucosos, mas têm mais do que 50% dos seus componentes, do seu componente intramural. O mioma do tipo 3, ele não tem contato com o endométrio, mas não abala a cavidade endometrial. A partir do 4, então, já não são miomas submucosos, temos o 4 que é intramural puro, temos o 5, que ele é intramural com mais do que 50% de componente intramural, mas tem um componente subseroso. O mioma do tipo 6, em que a maior parte da sua área é subserosa, o mioma do tipo 7, que é pediculado, e os miomas do tipo 8, né, que são todos os outros, incluindo o mioma cervical e os miomas parasitas. Né? O mioma parasita é aquele que deixou de ter contato com o corpo uterino e passou a se nutrir de algum outro segmento, como o ligamento redondo. Existem também os miomas híbridos. Então, um exemplo de mioma híbrido é esse aqui, 2,5. 2,5 por quê? Porque ele é intramural, é predominantemente intramural, mas tem componentes submucoso e subseroso. O algarismo que se refere ao componente submucoso vem antes, e a seguir o componente que se refere ao componente subseroso. Além disso, fico recomendando como uma descrição mínima para os miomas a avaliação do volume uterino, a descrição de quantos miomas são identificados. Na verdade, essa descrição é necessária até o número de 4. Então, um mioma, 2 miomas, 3 miomas, 4 miomas, acima de 4 é possível descrever como mais do que 4 miomas. Então, até 4 miomas também é indicada a medida do volume de cada um dos miomas. E acima de 4 miomas, devemos descrever o volume do maior mioma e dos mais relevantes. Nesse caso, eu descreveria o maior aqui e o mais relevante, que seria esse submucoso. Na verdade, incluiria esse aqui também, que tem um componentezinho submucoso. Além disso, é necessário
descrever a localização dos miomas, com anterior e posterior, direita e esquerda e central. Além disso, precisamos descrever a localização do mioma no seu plano vertical e descrevê-lo como ocupando a metade superior, a metade inferior ou ambos. Algumas vezes pode ser difícil diferenciar os miomas do tipo 2 do mioma do tipo 3 através unicamente da ultrassonografia. Nessa situação, o padrão ouro é a esteroscopia, avaliada com a menor pressão possível que permita a visualização da cavidade uterina, como nesses casos ilustrados aqui, nos quais não há dúvida de que realmente desviam a cavidade uterina, não só a linha endometrial. Outra dificuldade pode também ocorrer para diferenciar os miomas R1 e 6 e 7, aqueles miomas pediculados daqueles com pequeno componente intramural, né? Pediculado com pequeno componente intramural. Então, a FIGO traz o conceito do diâmetro médio do pedículo e do diâmetro médio do ponto de transição do corpo uterino com o mioma. Então, nesse caso aqui, em que nós tivemos dúvida em diferenciar se trata de um mioma pediculado ou de um mioma com apenas um pequeno componente intramural, veja, o Doppler infere, suspeita que é um pedículo ligando as duas estruturas. Mas se fôssemos utilizar o critério da FIGO, né, aqui está o ponto de contato entre o mioma e o corpo uterino. Nesse caso, o diâmetro médio da área de contato foi maior que 10% do diâmetro médio do mioma, o que nos levaria a classificá-lo como um mioma do tipo 6 e não um mioma do tipo 7. Outra dúvida que pode ocorrer na classificação terciária é a diferenciação entre os tipos 4 e 5, se há ou não um abalamento da serosa. Né? Essa situação também a ressonância magnética pode ajudar. O diagnóstico de malignidade e hiperplasia é omitido no primeiro imagem, mas pelo anatopatológico. A biópsia é recomendada por uma associação de riscos que leva em consideração a idade, antecedente pessoal, antecedente familiar da paciente e a espessura endometrial avaliada através da ecografia transvaginal. Na publicação, a figura entra no mérito de qual a espessura, qual que é a associação de variáveis que deve recomendar ou não uma biópsia. Só coloca aqui, apesar de ser uma causa incomum, a malignidade e a hiperplasia devem ser sempre consideradas e a biópsia é realizada se não houver uma boa resposta ao tratamento. Agora vamos para a nossa moeda, né, as causas COIN, as causas não estruturais. Então, a primeira causa é a coagulopatia. É claro que a coagulopatia não vai ser diagnosticada por métodos de imagem. A investigação laboratorial e encaminhamento por hematologista deve ser baseado num questionário com alta sensibilidade para desordens da hemostasia, das quais a mais frequente é o ovário branco. O próximo item é a disfunção ovariana. Então, o ciclo ovulatório, geralmente é previsível, ocorre a cada 24 a 38 dias. A disfunção ovulatória pode cursar com a amenorreia ou com sangramento severo, também pode ser justificada por algumas endocrinopatias, inclusive as dos ovários policísticos, para a qual a ultrassonografia pode ser indicada na confirmação da síndrome, mas para a qual nessa publicação não há nenhuma descrição, nenhuma recomendação. Então vamos para a letra E de endométrio. Então, mais uma vez, nós estamos falando de alterações estruturais do endométrio, mas sim alterações da função do endométrio. Infelizmente, não há métodos para diagnósticos funcionais, moleculares da função endometrial disponíveis clinicamente, que possam avaliar a produção de vasoconstrutores locais, como endoterina 1, prostaglandina, ou a produção excessiva local de lavio plasma homogêneo, tornando o diagnóstico das alterações endometriais, na maioria das vezes, um diagnóstico de exclusão. O próximo item é a iatrogenia, provocada na maioria das vezes por medicações, tanto hormônios esteroidais como medicações que alteram a coagulação.
e para os quais o diagnóstico obtido pela história sendo desnecessários métodos de imagem. A última categoria são os não classificados de outra maneira, na qual se incluem algumas situações ainda não bem esclarecidas, investigadas ou categorizadas, como hipertrofia do miométrio, as malformações do fístula arteriovenosa, endometrite crônica, ou o nicho na esterografia, que desses seria o único que a ultrassonografia teria seu papel. Aqui nós vemos uma falha da esterografia, possivelmente relacionada com o sangramento uterino normal. Há um fluxograma em que inicialmente se divide a paciente em risco para hiperplasia e neoplasia, e as pacientes com risco para anomalia estrutural. Os pacientes com risco para hiperplasia e neoplasia devem ser submetidos à biópsia, né? Se a biópsia foi adequada e confirmou a neoplasia ou hiperplasia, deve ser tratada. Se foi adequada e não confirmou a neoplasia ou hiperplasia, deve se fazer um diagnóstico presuntivo das anomalias não estruturais, né, relacionadas ao endométrio ou à disfunção da ovulação, que pode ser, as duas podem ser distinguidas melhor pela história do vídeo menstrual. Já nos casos das pacientes com risco de anomalia estrutural, que na minha opinião são todas, pela alta prevalência de anomalias estruturais, começa com a avaliação transvaginal, se tiver normal a cavidade, também chegar nos diagnósticos presuntivos. Se tiver alterações, confirmar com esteroscopia ou esterosonografia, identificada a lesão e confirmada as alterações, tratadas de acordo. Não confirmadas as alterações, diagnósticos de exclusão ou diagnósticos presuntivos. Não conseguiu acessar a cavidade, considerar a ressonância magnética. Eu vou ter um fluxograma para revisar e complementar o que foi dito nessa aula. Somente devemos avaliar se a paciente é virgem. Se for virgem, não vamos inicialmente realizar o exame transvaginal e iniciamos a avaliação ou com a ressonância magnética ou com esteroscopia sob analgesia. Se ela não for virgem, iniciamos a avaliação com ultrassonografia transvaginal complementada ou não pela via abdominal. Se o exame for de boa qualidade, sim, e considerado normal, podemos avaliar os diagnósticos de exclusão não estruturais. Se for de boa qualidade e estiver alterado, se for um mioma submucoso, confirmar o diagnóstico por ressonância, esteroscopia ou esterosonografia. Se for pólipo, confirmar o diagnóstico com esteroscopia ou esterosonografia. Se for adenomiose ou mioma outros não submucoso, já está feito o diagnóstico. Se a investigação pela ultrassonografia não conseguir obter imagens de boa qualidade, geralmente é recomendado ao prosseguimento da investigação estrutural com ressonância, esteroscopia ou esterosonografia. Outra opção para os casos considerados normais pela ultrassonografia seria reinvestigá-los por métodos ainda mais sensíveis como a ressonância, esteroscopia e esterosonografia. Então é isso, muito obrigado, até a próxima aula. Obrigada, Jales. Acho que até mais do que a aula, é uma aula de como acessar o Dr. Pixel, né? Que aí tem um monte de conteúdo que as pessoas podem procurar. Sim, então, como tem essa aula, tem lá, a gente já tem lá por volta de pelo menos umas 40 aulas, e temos aulas com 60 mil visualizações já, e então, se vocês preferirem o conteúdo em videoaulas, eu sugiro entrar já direto pelo YouTube. Coloca o YouTube Dr. Pixel FCM, que vai ser fácil de achar.
Agora, tem o site do Dr. Pixel, ele tem, além de todas as aulas estão no site também, e além das aulas em vídeo, no site tem outros tipos de conteúdo, tem aulas, né, aula de Doppler, tem uma aula de Doppler que já foi acessada mais de 200 mil vezes, que mostra como interpretar o Doppler obstétrico. Essa é a nossa campeã de audiência. Além disso, no site, tem conteúdos mais simples, tem conteúdos que são só imagens interessantes, né? Eu vou colocar, o próximo que eu estou preparando é uma mamografia de rastreamento que diagnosticou um nódulo de 5 milímetros suspeito. Então, é alguma coisa que a gente imagina, né, que é o objetivo do rastreamento, mas eu nunca vi em livro, em lugar nenhum, uma imagem tão bonita, né? Então, uma imagem vale mais que 1000 palavras. Então, tem alguns conteúdos que são basicamente só a imagem e a legenda da imagem, né? Aí eu acho que é interessante mesmo para quem não vai fazer imagem, você saber interpretar o óbvio, né, da imagem, de você colocar uma mamografia no posto de saúde no negatoscópio e não precisar fingir que você está sabendo o que você está procurando, né? Então, tem uma aula em vídeo de 20 e poucos minutos que mostra os fundamentos do que todo médico deve saber sobre mamografia, né? Então, é outra aula que eu sugiro para todos os médicos. Então, esse. Tem o Dr. Pixel, então, ele vai ter a sua primeira aula, o seu primeiro curso estruturado, né, que eu sugiro fortemente para que todos que tiverem o mínimo interesse em imagem que atendam esse curso, né, não precisa se inscrever para este campo, se inscrever para este campo, melhor ainda, mas se quiser fazer ele de uma forma informal e selecionar mais que aulas que vai assistir e não assistir todas as aulas, eu sugiro fortemente que pelo menos entre no curso de maneira informal e assista às aulas que tiverem mais interesse com a formação, o resto da formação que vocês estejam planejando, né? Então, eu estou aqui disposto a ouvir comentários, sugestões, reclamações da estrutura do Dr. Pixel de maneira geral e dessa aula em particular, essa aula sobre sangramento uterino anormal. Então, a vantagem do conteúdo em vídeo é que quem chegou atrasado dá para voltar e assistir desde o começo, né? Estou vendo a Cristine aqui rindo, que eu vi que ela entrou mais ou menos no meio, e eu estou conseguindo ver ela aqui, eu não sei porquê, mas eu vi que ela deu uma risadinha, então ela é uma das que pode assistir desde o começo, eu vi que ela assistiu e estava interessada, né? Eu vi aqui que quando eu começava um assunto, ela mudava um pouco, mostrando que ela estava prestando atenção. Muito obrigado, Cristine, por nos prestigiar aqui. E então, para todo mundo, vale para todo mundo, para quem chegou tarde ou para quem não entendeu, E o nosso cérebro, o que acontece? Esse fluxograma que eu apresentei, duvido que mais do que 10% das pessoas que assistiram façam esse fluxograma de novo, mostrem qual que é o fluxograma, né, resumido da FIGO para avaliação por imagem do sangramento uterino normal. Então, temos a vantagem que vocês podem e devem assistir de novo, né? E voltando para a parte do fluxograma, volta para a parte que não entendeu. Se depois de assistir de novo 2, 3 vezes não entendeu, me manda uma mensagem
vidas, autores, polêmicas, conflitos. Alguém entrou aí com o microfone, já tirou, beleza. Então, se assistiu algumas vezes, persistiu alguma dúvida, por favor, me mandem mensagem. E todas essas aulas eu tenho a convicção que a grande maioria delas, se não todas, eu vou regravá-las durante os próximos. Eu vou me aposentar, segundo a vida funcional, em 2045. Então, boa parte do que eu falei aí, daqui a alguns anos vai ser mentira, ou eu vou achar que eu poderia fazer essa aula melhor. Então, eu não tenho dúvida que eu vou regravar todas essas aulas. E convido a todos vocês, tem 23 pessoas assistindo, a virem gravar aulas, né? Então, para quem quiser gravar uma aula, tiver um conteúdo, né? Está fazendo uma iniciação científica sobre um conteúdo relacionado à imagem e quiser apresentar, quiser gravar, né? Quiser gravar os mestrados e os doutorados, né, que tem alguma relação com a imagem, poderia fazer um vídeo mais dirigido à questão da imagem, mais resumido, menos acadêmico e mais didático, e apresentar aqui. Por quê? Porque no Dr. Pixel, né, assim, 1000 acessos a maioria tem, né? Alguns vocês vão ver que o que tem mais, que é a ultrassom transvaginal, está chegando perto dos 70 mil. E, então, se você também procurar na internet sobre sangramento uterino normal, a aula do Dr. Pixel é muito mais fácil de achar do que, infelizmente, os artigos, principalmente para a população que não está acostumada a procurar artigo, né? Então, o Dr. Pixel o que é publicado no Dr. Pixel é muito mais fácil de ser acessado. Então, é uma janela eu não ganho nada com isso, Dr. Pixel podia ser monetizado. Há pouco tempo eu recebi um e-mail dizendo que parabéns, você produziu muito no último ano e você agora tem acessos e seguidores suficientes para monetizar. Mas, primeiro que ia ser muito complicado monetizar um negócio com o nome da Unicamp junto, e segundo que 60 mil visualizações, você ganha R$60. Então, acho que não vale a pena colocar uma propaganda de margarina lá para ganhar R$60. Então, eu deixei... Vou manter a ideia, manter... ele desmonetizado e para não ter essa chateação de propaganda de margarina no meio do conteúdo. Então, estou esperando alguém aqui que queira comentar, reclamar, pedir. Tem aula a pedido. Se alguém... vocês vão perceber que o Dr. Pixel ele é fundamentalmente ginecologia e oncologia. Tem pouca coisa de obstetrícia e medicina fetal, né? Uma das aulas que tem mais visualização de vídeo, 50 mil, ultrassom obstétrico no segundo e terceiro trimestre. Essa não teve como eu tive que fazer, né? Eu tenho o João Benini. Ele é o docente da imagem que cuida da parte de obstetrícia. E ele preferiu, em vez de gravar os conteúdos, usar os conteúdos da SWOG, da Sociedade Internacional de Ginecologia e Obstetrícia, que tem aulas muito boas já gravadas em obstetrícia. Então, quem estiver sentindo falta do conteúdo de obstetrícia, entra no site da SWOG, né? International Society of Obstetrics and Gynecology, International Society ISO Ultrasound, né? International Society of Ultrasound and Gynecology and Obstetrics. Aí, ISWOG, né? Daí, se colocar ISWOG Ultrasound, com certeza você vai chegar no site da sociedade
e tem aulas lá disponíveis para todo mundo, tem conteúdo que é só para quem é membro, né? Mas a boa parte do conteúdo é aberto e é muito bom. Então, o João Benini, ele preferiu não gravar conteúdos porque já tem conteúdos muito bons na Isoog, né? Então, o problema, entre aspas, é que é em inglês e sem legenda, né? Mas, para quem não está acostumado, vocês vão ver que, como os termos, a maioria é técnico, né? Se a gente fosse ouvir uma aula sobre Shakespeare em inglês, ia ser muito difícil, por causa do vocabulário e do conteúdo. Agora, aula de ultrassom em obstetrícia é bem tranquilo de ouvir em inglês. Charles, vamos abrir um pouquinho para o Marcos, se ele quer falar alguma coisa. Ó, tem uma pergunta do Júlio. Marcos, assim, eu queria que ele, né, que não é o criador do Dr. Pixel, o que ele tem para falar para a gente dessa ferramenta, um residente da radiologia, e a pergunta do Dr. Júlio também. Eu fico aqui controlando o tempo, tá? É a minha função. Tá bom, só para me apresentar rapidinho, eu sou A4 da Imagem da Saúde da Mulher aqui na CAISM, eu fiz residência de radiologia aqui na Unicamp mesmo. Eu já conhecia o Dr. Pixel antes de entrar na residência de rádio, porque como eu já tinha interesse pela área da imagem, a gente busca alguma coisa no YouTube ou no Google e a gente acaba sempre caindo, querendo ou não, no site do Dr. Pixel. E depois que eu entrei na radiologia também, quando eu comecei a estudar ginecologia, obstetrícia, ultrassom, quando você procura Doppler ultrassom no Google, eu acho que até o primeiro do Google, o primeiro que o Google mostra é o site do Dr. Pixel. Então, eu uso muito, inclusive, tem uma aula sensacional para quem tiver interesse, que foi dada pelo Cairo, se eu não me engano, de CA de endométrio, que inclusive vai ser o tema da aula que eu vou apresentar na segunda-feira. Todo mundo está convidado, a gente pode divulgar o link depois, que é o estadiamento do câncer de endométrio pela ressonância magnética. Dito isso, a pergunta do Júlio César Teixeira, ele parabeniza o Dr. Jales pelo trabalho, e a dúvida dele é o seguinte, doutor, ele está perguntando se os cursos pela STCamp tem alguma taxa para pagar. Muito bem, doutor Júlio, muito obrigado por nos prestigiar e estar aí. Então, esse curso de imagem da mulher não é pago, né? A STCamp tinha até alguma eu entendi que talvez tivesse algum interesse de ter de ser remunerado, mas esse curso, principalmente porque eu estava aprendendo a gravar os vídeos, eu não quis cobrar, porque alguns vídeos do curso precisam ser regravados, né? Então, eu não quis cobrar alguma coisa que não está perfeita ainda, né? Eu entendo que cobrar um preço justo, ele dá um feedback positivo, porque você fazer um curso de graça, você não está exigindo muito do curso. Você fazer um curso que você está pagando ali R$50, você já exige alguma coisa, e R$50 vezes 1.000 dá 50 mil, né? Essa é a ideia da STCamp, né? Cobrar um pouquinho de cada e, por causa do volume, ter receita para a universidade, né? Ter receita para quem produz o conteúdo e também para a universidade e para os departamentos de onde vem esse conteúdo. Então, o Marco, por exemplo, ele é como se fosse um R4 de imagem da mulher. A gente faz 4 ou 5 anos que está tendo esse curso de extensão em imagem da mulher. Isso aí é fantástico, né? O que acontece? A gente está formando radiologistas com uma especialização em imagem da mulher. Então, eles ficam aqui laudando ressonância de pelve oncológica, laudando, interpretando e liberando, claro, sob orientação dos nossos médicos contratados,
em ressonância em endometriose, né? Eles acompanham ultrassom em endometriose, ultrassom em massas anexais do IOTA, né? Eu criei agora um ambulatório de ultrassom de malformações müllerianas. Eles acompanham a mamografia, os procedimentos por mamografia, ultrassom e os procedimentos por ultrassom. Então, é bastante complexo. Então, o curso, o R4, entre aspas, imagem da mulher, ele é cobrado, e eu entendo que toda vez que eu começo a cobrar um curso, aumenta o número de interessados e aumenta a nossa exigência do que a gente vai entregar. Quanto mais a gente cobra, mais a gente tem que entregar. Quanto mais a gente cobra, mais o aluno que está pagando exige, né? Então, eu vi que o senhor perguntou sobre cobrança, e pode ter divergências de opiniões, mas eu acho que cobrar um preço que não vá impedir ou não vá maltratar quem tá fazendo o curso, que seja justo, né? Pelo que é oferecido, eu acho que é bom para todos, né? Os nossos cursos de extensão, eu tenho uma meia dúzia de cursos de extensão, a maioria é cobrado. O único que não é cobrado é esse online, eu não estou cobrando ainda, porque eu acho que eu ainda posso melhorar ele bastante. Quando ele ficar redondinho, ele vai valer, né? Ele vai valer 50 mil reais, mas eu vou cobrar 50 reais, né? E a gente vai ganhar um recurso para quê? Para comprar um microfone melhor, para comprar um ar-condicionado melhor, então se virando, né, no meio de restrição de recursos da universidade, a gente se virar produzindo valor, né? E o que acontece também, com esses cursos e com o Dr. Pixel, há 5 anos a gente nem fazia ressonância de mama no CAISM, né? A gente, para ter o R4, eu precisava ter ressonância de mama, e eu fui atrás de ter ressonância de mama por causa do curso de extensão. E agora a ressonância de mama entrou no protocolo do alto risco, entrou no estadiamento quando bem indicado, mesma coisa para colo, né? Então, a minha experiência é que os cursos de extensão ajudam a alavancar todo o resto, né? Quando eu cheguei aqui há 5 anos, só 2 residentes da radiologia passavam no CAISM, agora são 3 ou 4. Né? Então, está atrapalhando a radiologia? Não está ajudando, né? Tá criando conteúdo que não tinha, né? E a minha experiência é muito boa. Cada ano que passa, os alunos exigem mais da gente, a gente tem que crescer, tem que continuar estudando, tem que continuar. Isso aconteceria de qualquer maneira, mas no curso de extensão em particular, como é muito específico, né, eu preciso ensinar para o Marco, que fez 3 anos de radiologia. Então, eu preciso saber muito para ensinar e para cobrar, né? Então, isso exige bastante da gente, bastante da gente. Então, aquele negócio que a gente está cansado, mas vai ver a última recomendação do NCCN, se mudou alguma coisa, para não passar vergonha nesse contexto de que eu estou ensinando 3 R3 da radiologia, né? Eu tenho que ensinar imagem para 3 R3 da radiologia. E respondendo mais uma vez, para quem não entendeu, o curso de imagens da mulher ainda não está disponível se você entrar no Dr. Pixel. Falta eu gravar 2 aulas. Malformação mülleriana, que é muito complexo, por isso que eu deixei para o fim. Eu gravei 29 aulas e deixei malformação mülleriana para o fim, porque é muito heterogêneo os conceitos, tem muitas divergências, eu deixei para o fim malformação mülleriana. E falta histerossalpingografia, que, como eu não faço, é difícil eu gravar
e eu estou arrumando um voluntário que faça o exame, que grava essa aula para não falar sobre alguma coisa que eu não tenho experiência. Então, falta 2 aulas para completar as 31 aulas que fazem parte do curso, e quando isso acontecer, né, que vai ser nas próximas semanas, ele vai estar disponível no Dr. Pixel para fazer na hora. Você não precisa fazer nada, você só precisa montar um login, se tiver um e-mail do Gmail, já faz na hora, se não tiver, precisa criar algum login e senha, e acredito que a maioria das pessoas vão preferir fazer pelo Gmail direto. E daqui a alguns meses, quem quiser colocar no currículo que fez um curso de difusão sobre imagem da mulher, ele vai ser de graça, mas vai precisar se inscrever pela Estecamp. Ele tem um pré-requisito que é ter o nível médio completo. Então, tem que ter o nível médio completo, aí pode se inscrever. E a ideia é que não haja mais nenhuma... né, todos os interessados que têm o curso médio se inscreveram vão fazer. A ideia desse curso é que ele seja disponibilizado na faixa assim, dos milhares, entendeu? Outro paradigma, né? Fazer cursos não mais faz 2 ou 3, mas fazer para milhares de pessoas, né? E o EAD, para quem ainda não entrou nessa, te dá essa oportunidade, né? Você gravar um vídeo de 2 minutos, né? Que eu devo ter gasto para editar uma meia hora, e ele ter sido visto por 70 mil pessoas, é muito gratificante, né? E eu disponibilizo quem quiser entrar nesse meio e quiser conversar sobre os passos para não ser tão difícil quanto foi para mim. E se for relacionado à imagem, eu convido todos vocês, todos os docentes que estão nos ouvindo, estão convocados. Eu não tenho prerrogativa de convocar ninguém, mas eu estou informalmente convocando todos vocês a gravarem algum conteúdo aqui sobre algum método de imagem na área de vocês, e não necessariamente vocês vão descrever a técnica do exame, mas descrever o que vocês querem do exame, e seria fantástico. Então, estou aberto para todos vocês, os docentes em particular, né, colocar o nome de vocês no banner do vídeo, vai com certeza qualificar e atrair bastante gente. A gente vai conseguir chegar com o nome da Unicamp e chegar com conteúdo de qualidade para além do que a gente conseguiria aí se não fosse pelo www, né? Eu tenho gente de Angola que veio aqui e tirou foto comigo, assim como se eu fosse popstar, né? Gente que, como o Marco, viu alguma aula do Dr. Pixel lá na Angola e depois quis tirar foto comigo porque ele viu quem foi que deu a aula que ele tinha visto lá da Angola. Então, alguma coisa bastante interessante você chegar, além de 2 ou 3 alunos, você chegar em milhares de alunos, e isso dá uma sensação muito boa, e tem que estar preparado para uns 5% que não vai gostar, mas a grande maioria, graças a Deus, a grande maioria curte os vídeos e não dá dislike. Doutor, o doutor Júlio tem mais uma pergunta. Primeiro, ele concorda com o senhor e acha que o trabalho de qualidade precisa ser valorizado. E ele pergunta se você acha que cabe aulas ou cursos de imagem sem correspondência radiológica, como, por exemplo, a colposcopia.
Eu acho fantástico. Eu acho que eu já gastei, entre dinheiro do meu bolso e dinheiro da Unicamp, uns 40 mil reais no Dr. Pixel. A maioria foi do meu bolso, a maior parte. E então já temos uma estrutura no Dr. Pixel que facilmente a gente pode ampliar ele para colocar que é para métodos de diagnóstico, né? Não tem porquê, desde que não tumultue o site, fique bem específico. Eu tenho, por exemplo, uma seção de raio-x e neonatologia. É uma seção do site. Tem pouquíssimos interessados em raio-x e neonatologia, mas tem ali a área do raio-x e neonatologia que tem um conteúdo bem consistente, né? São poucos os interessados, mas os interessados que tem um conteúdo bastante importante ali, feito pela doutora Beatriz. Então, eu absolutamente recebo, em nome do Dr. Pixel, o diagnóstico por colposcopia, por outros métodos que não sejam de imagem, e o único cuidado que a gente precisa ter é não tumultuar o site, mas dá para colocar uma área bem específica, que é o que os interessados cheguem pelo Google na área que ele quer, né? E aí a área que ele quer só tem o que ele quer. E o Dr. Pixel, desde o começo, ele foi feito pelo Newton Silva, que é um analista de sistemas que era da FCM, agora está no Instituto de Artes, mas ele continua por amor à arte, fazendo as atualizações do site que são necessárias e as correções. Ele faz lá do Instituto de Artes, porque o Dr. Pixel foi para a nuvem da Unicamp. Então, ele está na nuvem da Unicamp, ele está num servidor que o Instituto de Artes pode acessar e atualizar. Então, eu absolutamente recebo de muito bom grado outros métodos diagnósticos que não sejam de imagem para aproveitar a estrutura do Dr. Pixel, né? Aproveitar para inserir um conteúdo de colposcopia. Eu pediria para o Newton para criar mais uma raiz no conteúdo sobre isso. Com 10 minutos de programação, eu monto a área de colposcopia, né? E de uma maneira que ela não tumultue quem não está interessado em colposcopia. Aí a pessoa entra na área de colposcopia, vinda pelo Google, e depois ela vai ser... Tudo que o Dr. Pixel vai oferecer para ela vai ter a ver com colposcopia. E nada do que a pessoa entrou no Dr. Pixel por causa do conteúdo por imagem, que o Dr. Pixel, depois que a pessoa vê um conteúdo, o Dr. Pixel sugere o conteúdo que possa interessar aquela pessoa e a pessoa vai continuando, né? Isso no Google tem muito valor, quando a pessoa entra e continua. Aí ele dá valor e deixa o Dr. Pixel com alguma prioridade na busca. Então, se a pessoa entra e continua achando coisas interessantes para ela, eu vou ganhando ponto. Então, mais uma vez, se o senhor quiser, se me der uma semana, eu monto para o senhor a parte da colposcopia e libero para o senhor ser o editor. O senhor coloca o que quiser e edita e revisa para... Eu não tenho a menor condição de julgar e de escrever, e aí eu colocaria o senhor teria uma senha para editar, revisar, incluir os conteúdos de colposcopia. E vale isso para colposcopia, e vale isso para tudo que os colegas tiverem pensando. Acadêmicos são muito bem-vindos, né, porque
de maneira geral, eles sabem mexer bastante com esse tipo de tecnologia, e acadêmicos que estejam assistindo aí e quiserem ajudar, né, eu falo que no final de alguns vídeos, assim, nós da equipe do Dr. Pixel agradecemos. Então, a equipe do Dr. Pixel é basicamente 2 ou 3 pessoas. Então, se a gente conseguir crescer essa equipe do Dr. Pixel, vai conseguir produzir conteúdo com uma velocidade maior. Eu tô conseguindo publicar 1 ou 2 vídeos de 10 a 15 minutos por mês, né? Para produzir um vídeo bom de 10 a 15 minutos, você demora uma semana, né? Uma semana usando aqueles horários que, depois de matar 5 leões, né? Depois de atender assistência, de atender a graduação, de revisar o artigo que vai mandar para a revista, depois de fazer tudo que a gente precisa fazer, daí a gente vai se dedicar à criação do conteúdo de vídeo. E em horas, geralmente fala que é 1 hora para cada minuto, se for aula em vídeo, né? Então, um vídeo bem feito, né? Bem revisado, com bastante qualidade de som, de imagem, de transição, de sincronia entre o que está falando e o que está aprendendo, é mais ou menos 1 hora para cada minuto. Nos primeiros, eu diria que seria 5 horas para cada minuto, porque a gente vai precisando aprender a mexer nos recursos que a gente tem. Então, os primeiros foi muito mais do que 5 horas para cada minuto, né? Mas foi muito mais. Jales, agora eu vou te interromper, porque, como eu falei, eu fico controlando o relógio. São 10 para meio-dia já. Eu achei excelente e achei muito legal essa ideia do Júlio, né, de trazer as coisas da oncologia. Acho que a ideia era essa mesmo, né, que as pessoas conhecessem, soubessem das possibilidades, isso que você colocou de trazer alunos de graduação para participar, a equipe Dr. Pixel ficar cada vez maior, e de todas essas possibilidades. Eu já estou pensando em umas coisas de obstetrícia que a gente precisa fazer no Dr. Pixel também, tá? Não vou deixar a obstetrícia de fora. Interpretação de cardiotocos seria fantástico. Fantástico. Não, muita coisa a gente pode fazer. Mas eu acho que o mais importante de tudo, Jales, foi trazer essa conversa mesmo, né? Essa conversa de todas as possibilidades do Dr. Pixel, que as pessoas conheçam. Até o momento é uma plataforma aberta de conhecimento de um professor da Unicamp que se dispõe a trabalhar dessa forma. E disponibilizar esses conteúdos para todo mundo. Acho muito legal. O Júlio já escreveu aqui, o Renan também já pega um residente, né, o Renan, um residente excelente, que está com ideias de conteúdos de atlas da OMS de colposcopia, o Júlio também com milhares de fotos para fazer um curso online. Eu acho que o de colposcopia, pixelcolposcopia, vai ser o próximo subitem aí do seu bonequinho, né, do seu programa. Fantástico, muito bem-vindo. Eu vou pedir para vocês fazerem um fechamento rapidinho, que depois eu convido o pessoal para a próxima reunião, e agradecer mesmo, acho que é um momento de troca. Vou até falar, o som não estava muito legal, mas deu para acompanhar, mas acho que o importante é difundir essa questão do conhecimento com essa base de aulas, de vídeos que você tem, que é um diferencial muito grande do nosso departamento, como eu já te disse, é uma coisa que faz mais um diferencial, e eu parabenizo você por todo esse trabalho mesmo, que você foi pioneiro nisso. Então, uns minutinhos para você fechar, e eu convido o pessoal para a próxima aula depois. Então, eu considero o Dr. Pixel um filho, porque eu tenho um grande trabalho, né, grande despesa, mas ele me traz grandes alegrias também, né? Me dá um trabalho danado, uma responsabilidade grande, porque você falar alguma coisa e botar na internet para qualquer um ouvir e ver, e você mostrar os casos e dar os diagnósticos e mostrar as imagens,
é outro nível de responsabilidade, né? E a gente tem esse nível de responsabilidade quando são 2 ou 3 alunos. Mas o ser humano é isso. Quando você vê que vai para o mundo inteiro, você se cobra ainda mais, né? Então, eu acho que é uma vida, é um meio, né? Acho que o ensino, a pesquisa, a assistência e a extensão, né? E o ensino, se for possível, nesse outro paradigma de quantidade de gente que a gente pode atender, acho que isso tudo, cada um é um filho, né? Às vezes tem um filho que exige mais, às vezes tem um filho que exige menos, mas a gente, como docente, acaba tendo que ter vários filhos. Um filho é assistência, outro filho é o ensino presencial na assistência. Outro filho é a publicação de artigo, né? E cada um deles tem das nossas alegrias. E eu sugiro que os colegas que achavam que já tinham todos os filhos que queriam nessa encarnação, ter um filho tardio, né? Um temporão aí, que o EAD, Educação à Distância, e, se possível, na minha experiência, vinculado à extensão. Eu acho que é aquele filho que vem quando a mulher já está com 45 anos e você achava que não vinha mais, e vem vem um Caetano Veloso, Milton Nascimento, vem alguém fantástico. Então, essa é a impressão. Você viu que essa sua reflexão já foi bem obstétrica, né? Então, eu já estou pensando muitas coisas aqui, tá? E eu acho que, né, também isso é uma coisa muito importante para a universidade, que é uma interface com a sociedade, é uma forma a mais de ter uma interface com a sociedade. Às vezes, em algumas coisas muito específicas, mas outras não. Como você falou, se você tiver ensino médio, você pode participar, e quanto isso pode gerar de conhecimento para a sociedade, que também é uma das missões da universidade de uma forma geral. Jales e Marcos, muito obrigada mais uma vez, tá? É muito legal ter essa diversidade de temas, de abordagens na reunião do departamento, e é isso que eu quero trazer para vocês, tá bom? Então, eu vou aproveitar, agradecer, finalizar e convidar todos para a próxima reunião. Pedir para a Márcia colocar aqui. Na próxima reunião, a gente vai trazer a professora Andréia Gonçalves, que é fisioterapeuta, que trabalha aqui no CAISM, que trabalha com a gente na sala de parto, e o doutor Anderson Pinheiro, que também é aqui da área de obstetrícia, para falar da fisioterapia na sala de parto, dos spinning babies e outras práticas, tá? Então, eu gostaria de convidá-los e, desde já, agradecer o aceito da Andréia e do Anderson pelo convite e, mais uma vez, agradecer o Jales e o Marcos por terem feito essa nossa apresentação. Obrigada a todos, tá? E até quinta-feira que vem, tá? Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, obrigado. Obrigada a vocês.